e a votação, né? A gente vai suspender aqui a transmissão, de igual forma também esvaziar aqui o plenário, e a gente retorna apenas tão somente com a leitura da sentença. A prática do Conselho de Sentença é que se coloque os acusados perante o juiz para que ouçam aqui a leitura da sentença e para que de maneira muito breve também o magistrado faça uma explicação do que ocorreu e qual foi o conteúdo aqui da decisão do Conselho de Sentença e, em consequência, também da sentença que é prolatada no processo. No dia de hoje, aqui, a pedido dos defensores, houve a dispensa dos acusados Wagner Cardeal Organauskas e também Marcos Antônio Ramon. Desejaram, e é um direito deles aqui, não comparecer à leitura da sentença, que é perfeitamente possível, perfeitamente válido. Então, a gente dispensa aqui, enfim, a figura presencial deles enquanto se faz a leitura, repito-se aqui, da sentença. Eu vou fazer só um último apontamento. Já foi feita uma orientação aqui pelos oficiais de justiça. É feita a leitura da sentença, né? Encerra o julgamento. Qualquer comentário que tenha que ser feito em relação à decisão do Conselho de Sentença, seja de jurados, não vai ser feito nesse ambiente, né? Em outras palavras, todo mundo em silêncio, pega suas coisas, vai embora, a gente fecha e está encerrado, tá bom? Eu peço a colaboração e espero também que eu não seja contrariado nisso. Bem, então, acusados aqui Wagner Cardeal Organauskas e também Marcos Antônio Ramon. Realizamos aqui o julgamento de ambos, ouvimos testemunhas, eles foram interrogados. Em sequência, o Ministério Público e Assistência fizeram a exposição do que entenderam devido ao Conselho de Sentença e, de igual forma, também fizeram os defensores e cada um deles a favor, então, das defesas que entenderam adequadas. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão e a conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas que depois os acusados e quem mais quiser ter acesso poderá então fazer a leitura na íntegra. Então passo direto aqui ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão em relação ao acusado Wagner Cardeal Organauskas. Homicídio qualificado. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolver o acusado. A linha D, reconhecer a qualificadora da motivação torpe. A linha reconhecer a qualificadora de crime cometido mediante dissimulação. E, por fim, a linha F, reconheceram também a qualificadora do feminicídio. No que se refere ao acusado Marcos Antônio Ramon, primeira série, homicídio qualificado. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolver um acusado. A linha D, não reconhecer a semi-imputabilidade. A linha E, reconhecer a qualificadora da motivação torpe. A linha F, reconhecer a qualificadora de crime cometido mediante simulação. E, por fim, a linha G, reconhecer a qualificadora do feminicídio. Em relação à segunda série, acusação de fraude processual. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolver um acusado. A linha D, não reconhecer a semi-imputabilidade. E, por fim, a linha E, reconheceram que a inovação artificiosa se destinou a produzir prova em processo penal. Item 3, dispositivo. Diante disposto, em atenção à do Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de a linha A, condenar o acusado Wagner Cardeal Organauskas pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 4º e 6º, combinado com o parágrafo 2º A, inciso 1º, todos do Código Penal, ou, em outras palavras, uma condenação por homicídio qualificado. A linha B, condenar o acusado Marcos Antônio Ramon pela prática das condutas previstas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 4º e 6º, combinado com o parágrafo 2º A, inciso 1º, todos do Código Penal, e também da conduta prevista no artigo 347, parágrafo único, também do Código Penal. Em outras palavras, aqui uma condenação por homicídio qualificado e também por um crime de fraude processual. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto aqui, primeiro, a pena definitiva fixada ao acusado Wagner Cardeal Organauskas pelo homicídio qualificado, pena definitiva de 25 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Pena aplicada ao acusado Marcos Antônio Ramon, inicialmente pelo crime de homicídio qualificado, pena definitiva de 28 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. Já em relação à condenação pelo crime de fraude processual, pena aplicada de 1 ano, 1 mês e 2 dias de detenção em regime inicialmente semiaberto, além também da condenação à pena de multa, que foi fixada aqui em 124 dias multa. Eu dispenso a leitura dos demais itens, deixando consignado apenas que se mantenha aqui a prisão preventiva pelos fundamentos que já eram vigentes, bem como também se determina o início imediato do cumprimento da pena em razão da soberania que se revestem as decisões do Tribunal do Júri.
De remate, no que se refere aos efeitos específicos da condenação, tendo em vista que a utilização de veículo automotor para a prática do delito também se declara inabilitado, tanto o acusado Wagner quanto o acusado Marcos, para a condução de veículos aqui pelo prazo em que durar a condenação, ou seja, o cumprimento da pena. Por fim, em específico, quanto ao acusado Wagner Cardeal Organauskas, também se declara aqui, a incapacidade para o exercício do poder familiar, tendo em conta que o crime praticado foi contra a ascendente dos filhos comuns. Essa decisão em relação à incapacidade para o exercício do poder familiar se estende, como é natural, aqui aos filhos ainda menores, né, cujos nomes foram listados aqui, inclusive indicado, né, certidão de nascimento e demais documentos. Deixo aqui de fazer referência porque quero crer que não é adequado, enfim, é dispensável individualizar nomes. Dispenso a leitura dos mais itens. Curitiba, plenário tribunal do júri, dia 24 de fevereiro de 2023. Pelo Ministério Público, alguma consideração, alguma colocação? Não, excelente. Ok. Doutores, pela assistência ao Ministério Público. Tá. Doutores, pela defesa dos acusados aqui, Wagner e Marcos, alguma consideração, alguma colocação? Tá, então tá ótimo. Eu, antes aqui de finalizar, quero agradecer em especial o Wagner, o Álvaro, o Arthur, que são os servidores que sempre me acompanham aqui, oficiais de justiça, que sempre prestam um trabalho excelente. Não posso deixar de fazer referência também aqui à Fátima. A Fátima, eu já disse mais uma vez no início do julgamento, ela é servidora aposentada do Tribunal de Justiça, trabalhou conosco no Tribunal do Júri até 2019, né? Mas eu costumo brincar que às vezes ela não se aguenta e quer vir trabalhar. Então, a gente, é lógico, de braços abertos a recebe aqui. E Fátima, eu agradeço não só pelo seu trabalho, que é sempre muito excelente, e você sempre aparece para trabalhar nas situações mais difíceis, né? Então, eu agradeço pelo seu trabalho e, sobretudo, pela sua amizade. Tá bom? Eu agradeço. Também faço aqui um agradecimento especial ao serviço terceirizado que nos atende, vigilância, a Copa, enfim, a cozinha, a limpeza, nos proporciona aqui certo conforto durante as sessões, se estendem até tarde. Também, de igual modo, a Polícia Militar, que garante não só a escolta dos acusados quando presos, mas também a segurança de todos aqui envolvidos e plateia. E aí, sem mais delongas, agradecimento ao Ministério Público, aos advogados que aqui atuaram na assistência do Ministério Público, os defensores que atuaram na defesa dos acusados, né? Também, como não poderia deixar de ser, aos jurados, ficaram aqui literalmente por 2 dias, foram longas horas de julgamento, tudo muito cansativo, né? Algo, inclusive, que quero crer, essa é a opinião minha, né? Não sei se é o momento de dizer isso, mas tem que ser alterado na lei, né? Submeter as pessoas que são convocadas aqui colaborar com o judiciário a uma verdadeira, por que não dizer que uma tortura de tantas horas para participar de um julgamento é algo que, penso eu, tem que ser revisto, né? Então, sem mais aqui, na ausência de outras considerações, dou por encerrada a presente sessão, agradeço, obrigado.